O misterioso fato que irei contar aconteceu durante uma viagem de férias no litoral norte de São Paulo. Eu estava juntamente com meu marido, passando uns dias de férias em uma pousada em Caraguatatuba. Eram uns dias frios, e nós fomos apenas para descansar, e não para ir à praia. Eu me lembro que era noite de lua cheia. O vento assobiava lá fora, fazendo a janela de madeira do quarto ranger. Portanto, no quarto que ficamos, pelo menos no corredor, não havia outros hóspedes. E na ocasião, não haviam funcionários também. Pois como era feriado de Semana Santa, ali na pousada havia somente a dona do hotel, que ficou na recepção. Nós havíamos acabado de nos hospedar. E eu coloquei roupas de cama limpas. As minhas roupas, pois no contrato havia o pedido de que os hóspedes trouxessem objetos de uso como lençóis, fronhas, toalhas, etc. Ajeitei os 2 travesseiros em cima do edredom, estendidos sobre o colchão, enquanto meu marido foi lá fora fumar. Tirei os meus tênis, liguei a TV e puxei a coberta e me deitei na cama, e fiquei vendo TV. Bem, eu estava muito cansada naquela noite, e quase adormecendo, quando assustei bruscamente com um uivo que veio do lado de fora. Imaginei que fosse o vento, e tentei dormir. Mas antes mesmo que eu fizesse isso, eu vi pela minha visão periférica o vulto de algo enorme passando pela minha janela, que ficava diagonal, à esquerda da minha cama. Levantei e fui até a janela. E lá, eu vi uma coisa horrenda ali me encarando. Era um cachorro negro enorme, que assim que notou a minha presença, se pôs de pé e ficou andando de um lado para o outro, com a língua para fora da boca, como se estivesse rindo. Aquela coisa andava envergado, e as suas patas dianteiras passavam dos seus joelhos. Corri até onde deixei o meu celular carregando e tirei ele do carregador. E em seguida fui até a janela e tirei algumas fotos da criatura. Inclusive, eu fiz um pequeno vídeo dele. A coisa, depois de andar de um lado para o outro farejando o ar, correu e foi embora. Desci até a recepção procurando o meu marido. E lá encontrei um homem de uns 20 anos mais ou menos. Ele disse que era o irmão da mulher, a dona do hotel, e que ela se sentiu mal e ele precisou ficar em seu lugar, ali na recepção. Contei a ele todo o ocorrido. Inclusive, mostrei as fotos no celular e o vídeo para ele. Ele ria e dizia que era apenas um cachorro qualquer. Imaginei que ele estivesse de brincadeira comigo. Pois qual cachorro normal, por mais grande que seja, sai andando sobre 2 patas? Na hora, me lembrei que o meu marido estava lá fora.
Então corri para ver se ele estava bem. E como o homem estava com o meu celular na mão, analisando as fotos, eu achei falta de educação pedir para ele o celular. Então eu deixei com ele. Fui lá fora e no frigobar encontrei o meu marido vendo futebol na TV, tomando uma cerveja e fumando um cigarro. Contei para ele todo o ocorrido e ele disse que não viu nada. E também não acreditou muito em mim. Porém, eu disse que tinha como provar, pois havia registrado tudo no meu celular. Voltamos para a recepção e peguei o meu celular com o homem que estava ali. E para minha surpresa, não existia mais vídeo e nem foto. O homem havia apagado tudo. Eu briguei com ele, mas ele, com a cara mais cínica do mundo, disse que os arquivos se apagaram sozinho e que deveria ter sido corrompido. E que isso era normal em aparelhos da Samsung. Porém, que eu ficasse tranquila, que aquilo que eu registrei era apenas um cachorro que ia lá no hotel procurar comida. Aquilo não me convenceu. Eu briguei com ele e o chamei de ousado, por apagar o que não era da conta dele. Naquela mesma noite, o meu marido me sugeriu que fôssemos embora. Eu perguntei a ele por que ele queria ir, e ele respondeu: aí tem coisa. Quando você me contou que viu uma criatura, eu confesso que não acreditei. Mas para aquele homem ter apagado as provas do seu celular, tem alguma coisa de errado aí. Eu posso sentir isso. Concordei com meu marido que realmente era melhor irmos embora. E assim fizemos. E quando passamos pela recepção para acertar os valores, aquele homem já estava sério, com uma feição muito estranha e desconfiado. Eu só fiquei aliviada quando entramos no carro e saímos dali. Só contei este fato ao meu marido. E até hoje eu não sei o que aconteceu naquela noite. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu registrei um lobisomem no meu celular. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Me chamo Emily. Moro em Manaus e tenho 19 anos. Estou aqui para contar a vocês sobre o dia que me encontrei com um lobisomem. Era uma quinta-feira, quando recebi uma ligação do meu tio perguntando se eu não aceitaria passar um final de semana com ele em sua fazenda lá no Rio Preto da Eva, pois a sua esposa tinha viajado para o enterro de sua mãe, que havia morrido de câncer, logo depois que ela adoeceu por conta de um acidente. Então, ele queria alguém de confiança para cuidar dele, e em troca, ele me daria um bom dinheiro. Ele disse que eu ficaria somente o final de semana, e que na segunda-feira a minha tia já estaria de volta. Bem, como eu precisava do dinheiro, eu logo aceitei. E no dia seguinte, bem cedo, o meu tio veio me pegar de carro. E então, pegamos a estrada para a fazenda e fomos. Ao chegar lá, eu fui bem recebida pelos empregados e empregadas da casa. E quando eu vejo as empregadas, eu perguntei ao meu tio por que ele me chamou para cuidar dele, sendo que ele tinha empregadas para isso. Ele disse que não confiava muito nelas para cuidar dele. E então, ele preferia alguém de confiança da família para cuidar dele. Bem, e a minha obrigação era somente com ele.
e eu não faria mais nada na casa, pois a minha obrigação era só levar comida no quarto dele e essas coisas. Bem, eu me instalei em um dos quartos da casa que ficava bem ao lado do quarto do meu tio. E naquela primeira noite, tudo foi muito bom. No outro dia, eu já iria começar a minha rotina de cuidar dele. E foi me repassado tudo o que eu precisava fazer. Bem, até que era fácil, já que eu não tinha muito o que fazer, além de somente atender os seus pedidos. Ele ordenou que somente eu poderia entrar em seu quarto, e até mesmo mexer em suas roupas ou coisas pessoais se fosse necessário. Bom, mais uma vez, o dia passou normal. E eu já estava quase dormindo, quando fui acordada pelos cachorros do meu tio latindo feito loucos, e correndo em volta da casa como se houvesse alguém ali. Os animais estavam agitados e dava para ouvir o relincho dos cavalos ao longe. Porém, ninguém se levantou. Parecia que somente eu na casa escutava aqueles barulhos. Então, resolvi olhar pela janela do quarto, o qual dava para ver a fazenda inteira. E vi um vulto muito grande passar em frente da casa. Aquilo passou muito rápido, correndo em direção à mata, até que tudo ficou em silêncio. Eu demorei a pegar no sono novamente, pois estava pensando que poderia ser aquilo que tinha visto. Mas de tanto insistir, eu acabei conseguindo dormir. No dia seguinte, eu perguntei ao meu tio se ele havia escutado os barulhos da noite passada, e ele disse que não. Então, eu deixei isso para lá e fui ajudá-lo a limpar as feridas causadas pelo acidente. E em seguida, fomos tomar um café. Bem, já estávamos quase terminando a refeição, quando um dos peões chega dizendo que encontraram duas das ovelhas do meu tio, todas dilaceradas e parcialmente devoradas a uns 20 quilômetros da fazenda. Então, meu tio disse para que ele avisasse os outros peões que aquela noite eles iriam ficar de tocaia, para assim saberem que bicho era aquele que estava matando seus animais. O dia foi passando e os peões passaram o dia se preparando para a tocaia. Bem, eu tive muito tempo livre. Então disse ao meu tio que iria apanhar frutas. Ele olhou para mim e disse para mim voltar antes das 7:30 da noite. Eu concordei e saí para comer frutas. E ao chegar no pé de mangueira que fica nas proximidades da fazenda, eu subi e comecei a comer as mangas. Bem, já era por volta de 6 horas da noite, quando resolvi voltar para casa. Porém, no meio do caminho, eu comecei a ouvir fortes pisadas na mata, e parecia que aquilo estava me seguindo. Apertei o passo e aquilo se apressou juntamente comigo. Então, eu comecei a correr. E foi quando eu vi sair de trás de uma grande árvore um cachorro muito grande de olhos vermelhos e orelhas que pareciam um par de chifres. Uma boca enorme, da qual saltava dentes enormes e super afiados. A coisa tinha pelos amarronzados e grandes garras. A sua cabeça era desproporcional ao corpo, e a criatura corria muito desengonçado, praticamente tropeçando entre as pernas e braços, que por sinal eram maiores que as pernas traseiras. Eu corri desesperada, e cada vez que olhava para trás, aquela coisa estava mais perto de mim. E foi então
que uma patada da criatura em minhas pernas fizeram com que eu caísse bruscamente e rolasse pelo chão. Bati as costas em uma árvore e aquilo veio e ficou em cima de mim. E a coisa disse com uma voz demoníaca: "O que uma princesa como você faz aqui na mata essa hora? Não lhe disseram que é perigoso andar nessas matas sozinha?" Eu, chorando, apenas disse que queria comer algumas frutas e não queria incomodar ninguém. Aquele ser demoníaco disse que eu era muito linda. Então, ele começou a me cheirar e a passar a sua língua em meu corpo e parecia gostar do pavor que ele me causava. A criatura parecia ter prazer em me aterrorizar. Eu já estava quase desmaiando de medo. E foi aí que ouvi 2 tiros. Em seguida, ouvi a criatura gritar de dor e apaguei. Acordei no meu quarto com as empregadas cuidando de mim. Até que o meu tio disse que me levaria de volta para casa. E desde esse dia eu nunca mais voltei lá. Boa noite. Boa noite a todos do canal. Vou me identificar como Lúcia. Fui oficial de justiça por muitos anos. E por isso não posso dar muitas informações sobre a minha pessoa, pois posso ser reconhecida muito fácil. Tudo o que posso dizer é que durante este fato eu morava no interior de São Paulo. No ano de 2001, recebemos uma denúncia anônima de maus tratos contra uma criança de 10 anos de idade. A polícia chegou primeiro ao local da ocorrência e, segundo a polícia, a criança, de nome fictício Bernardo, foi encontrada acorrentada em um quartinho nos fundos da residência, onde permanecia em cárcere privado, com visíveis sinais de maus tratos e espancamentos. O pai confessou o crime e dizia que planejava matar o filho, pois, segundo ele, a criança era um anticristo, mencionado na Bíblia. Testemunhas disseram que o pai era ministro em uma igreja evangélica e, com seu fanatismo religioso, persuadia várias pessoas a fazerem a sua vontade, acreditando que era a vontade de Deus. Visivelmente, era apenas mais um caso de um fanático religioso querendo sacrificar o filho, achando que era Abraão. A mãe da criança dizia coisa com coisa e estava visivelmente abalada. Ela chegou a ser presa como cúmplice, mas como o marido confessou todo o crime e disse inclusive que a esposa era totalmente submissa a ele, ela foi julgada inocente, mas perdeu a guarda do filho e o marido pegou 12 anos de prisão. O menino se chamava Bernardo e, até ser encaminhado para um lar adotivo, ele esteve sob a minha responsabilidade. Bem, era um lindo garoto, olhos totalmente azuis e cabelos loiros. Era uma gracinha, muito educado e pouco comunicativo, talvez devido ao trauma sofrido. Cheguei a me apegar muito a ele, talvez por pena, ou talvez por sempre ter desejado ser mãe, mas nunca consegui engravidar. O meu marido me incentivou a adotá-lo. Bem, fiquei muito pensativa, pois queria um filho meu. E além do mais,
eu não poderia envolver tanto assim com o meu trabalho. Mas levando em consideração que a grande maior parte de menores infratores é devido à causa de não terem pais presentes na infância e até mesmo serem crianças abandonadas. Além do mais, muitas das crianças que são adotadas em orfanatos são adotadas para se tornarem brinquedos sexuais de pervertidos. Isso quando não sofrem abusos no próprio orfanato. Então, movida pelo sentimentalismo, entrei com um pedido de guarda do garoto. Em menos de uma semana, saiu a guarda provisória. O Bernardo era uma criança muito educada e ia bem na escola. E sem ninguém pedir, ele ajudava com os serviços de casa. Pouco tempo depois, veio a guarda definitiva e também os problemas. Em algumas noites, o Bernardo acordava gritando e muito suado. Ele dizia sempre que era um pesadelo, mas eu sabia que era algum tipo de trauma por tudo que ele havia sofrido. Ele desenvolveu o hábito de comer carne crua e uivava para a lua como se fosse um bicho. O psicólogo dizia sempre a mesma coisa, que era um trauma muito profundo que ele carregava, devido ao seu sofrimento nas mãos dos pais. E bem, já que o psicólogo falava isso, eu acreditava. Bernardo desenvolveu epilepsia, e o mais estranho era que as crises só ocorriam à noite. E com 12 anos de idade, o seu corpo já era bem peludo, com sobrancelhas grossas e bigode. Certa vez, o nosso gato Frederico sumiu. Eu questionei se ele viu o Fred, e ele disse que o gato apenas fugiu. Então eu disse: simples assim? Fugiu e você nem está preocupado? Então ele disse: não se preocupe, talvez ele volte. Bem, deixei o assunto de lado. Então veio a noite. Eu não costumava fazer janta, mas naquele dia fiquei com vontade de fazer um bacon com batatas fritas e cheddar, e chamaria o meu marido para ver algum filme. Então fui até o freezer da despensa para pegar o bacon. E assim que abri o freezer, quase caí para trás, pois o meu gato Frederico estava no freezer, todo dilacerado, com marcas de mordidas pelo corpo. Falei com meu marido e ele disse que era melhor não comentar o assunto com o garoto, mas que eu deveria ir até a sua mãe biológica, tentar saber mais alguma coisa sobre ele. Então, assim eu fiz. Voltei até aquela casa no dia seguinte e falei com a mãe biológica, que se chamava Simara. Dona Simara, eu sou a Lúcia, oficial de justiça. O seu filho biológico está sob a minha tutela, por motivos que não preciso explicar, pois não é nenhum segredo para a senhora. Só que ele tem desenvolvido um comportamento estranho e muito preocupante ao mesmo tempo. Eu gostaria de saber da senhora o que isso significa e o que de fato o seu marido fazia com ele. Dona oficial, aquela coisa não é o meu filho. Finalmente, agora eu posso ter paz na minha vida. O que a senhora quer dizer com isso? Se eu te dissesse que o meu marido estava certo em tentar matá-lo, o que a senhora me diria? Eu diria que está louca. Não estou louca. E a senhora oficial descobrirá isso com o tempo. Voltei para casa e posso dizer que as coisas se tornaram um tanto pior depois disso. O Bernardo havia matado o cachorro do vizinho
e o comido. O vizinho até fez uma denúncia contra mim. Um dia, o meu irmão veio para minha casa com seu filho. Ele e o Bernardo pareciam se darem bem, até que eles brigaram e o meu sobrinho levou a pior. O meu irmão foi corrigir o Bernardo e ele ofendeu o meu irmão com palavras de baixo calão. O meu irmão virou um tapa na cara dele. Então, o Bernardo foi para cima do meu irmão e o derrubou no chão com uma força fora do normal. Ele esboçava um semblante de puro ódio e com muito custo conseguimos o contê-lo. Depois deste episódio, meu marido decidiu levar o Bernardo para o nosso sítio na roça, pois o meu marido havia tirado férias do trabalho e, segundo ele, seria ótimo para o menino se divertir e esfriar a cabeça. Bem, como eu estava trabalhando, eu não poderia ir com eles, mas realmente achei uma boa ideia. E essa foi a pior decisão da minha vida, pois uma semana depois que eles foram para o sítio, eu perdi o contato com o meu marido por uns dias. E depois, logo veio a notícia que o meu marido foi achado morto, dilacerado, em uma mata nas proximidades do sítio. Ele estava segurando uma espingarda e já havia disparado algumas vezes. Então a perícia concluiu que ele estava caçando e foi morto por algum animal, e bem provável que era uma onça. E quanto ao Bernardo, ele havia desaparecido. Fiquei arrasada com a morte do meu marido. E para falar a verdade, não dei a mínima pro Bernardo, pois sabia que ele estava envolvido nisso. Então, voltei na casa da sua mãe biológica para perguntar a ela se havia possibilidades do filho biológico dela ter matado o meu marido. Cheguei até lá e chamei, mas ninguém apareceu. Um forte cheiro de podre tomava conta do ambiente. Então, forcei a porta de madeira e entrei na casa. Não precisou forçar muito para a porta abrir. Era como se alguém estivesse ali antes de mim e fechou a porta de qualquer maneira ao sair. À medida que eu andava pela casa, o cheiro de podre só aumentava. Até que fui ao quarto e vi que a dona Simara estava morta na cama, em estado avançado de decomposição. Havia partes do seu corpo por todo o quarto, como se alguma coisa a tivesse devorado há uns 15 dias atrás. Acionei os meus colegas do departamento de polícia, e a perícia apenas confirmou o que eu já sabia: assassinato. Não havia dúvidas. Eu sabia que aquele garoto era a própria manifestação do mal. E cheguei até a comentar com um amigo de trabalho. E esse amigo me aconselhou a não contar isso para ninguém, ou todos me achariam louca. E realmente, ele estava certo. Então, decidi agir por conta própria. Fiz uma visita ao pai biológico do garoto, que estava preso, e contei a ele tudo o que havia ocorrido. E ele disse: "Eu avisei a vocês, aquela coisa não é o meu filho. Leia Apocalipse 17:8. A própria besta surgirá do abismo e caminhará pela perdição. Moça, você terá que matá-lo, ou ele não irá parar de matar pessoas inocentes. Ele vai dar cabo em todas as pessoas que você ama. Você tem que matá-lo.
Mas não se esqueça que ele é mais forte, mais rápido e mais inteligente que você. Então, você deve acertá-lo com alguma faca ou objeto de prata, pois a prata é tóxica ao organismo dele. E em último caso, você pode tentar decepá-lo, pois sem a cabeça, ele é inofensivo. Peguei a minha arma e fui até o sítio. E assim que cheguei na casa do sítio, que ficava no meio do nada, vi vários rastros de sangue e galinhas mortas e decepadas. Já estava escurecendo, então me aproximei com cautela. E dentro da casa, eu vi pela janela de vidro uma criatura totalmente animalesca. Aquela coisa estava agachado, comendo alguma carcaça de animal. Era uma criatura completamente peluda. Devia ter 1,75 m de altura, olhos alaranjados e focinho de cachorro, dentes pontiagudos e orelhas caídas, e uma pequena cauda. Corri até o carro e chamei reforços pelo rádio. Apaguei as luzes do carro e fiquei apenas aguardando a polícia chegar, com a minha arma em punho. Já havia escurecido completamente. E foi aí que vi a silhueta daquela coisa saindo de dentro da casa e farejando o ar em sua volta. E em seguida, a criatura veio correndo na minha direção, em uma velocidade incrível. Eu estava dentro do carro a uns 200 metros da coisa. Com muita força e fúria, aquela coisa quebrou o vidro da janela do carro com apenas um soco e acertando no rosto com a sua mão ou pata, sei lá o que era aquilo. Fiquei desnorteada, enquanto a coisa tentava entrar no carro. A minha única reação foi atirar e descarregar a minha arma na criatura, que logo em seguida caiu. Apontei a lanterna para a criatura no chão e vi que aquilo ainda se mexia. Então, liguei o carro e passei várias vezes por cima da fera. E depois saí dali com o carro o mais depressa possível. Quando cheguei na estrada, encontrei a polícia que estava seguindo para o local acionado. Fui levada para a delegacia em estado de choque. E assim que cheguei, contei a minha versão da história. Mas fui detida pouco tempo depois, pois a polícia não havia encontrado essa criatura descrita por mim no sítio, mas encontraram vários animais mortos. E também o garoto Bernardo estava morto com vários tiros no corpo. Tiros esses que foram disparados pela minha arma. E sinais de atropelamento, cujas marcas de pneu eram do meu carro. Não cheguei a ser condenada por este crime, pois o meu advogado conseguiu convencer o júri de que eu adquiri esquizofrenia após a morte do meu marido, e passei a acreditar que foi o Bernardo que matou ele. Permaneci em uma clínica psiquiátrica por vários anos, até que em 2016 eu fui diagnosticada completamente curada e voltei a viver em meio à sociedade. E mesmo sendo uma ex-oficial de justiça, eu fui aposentada com apenas um salário mínimo, que mal dava para sobreviver. Pois quando você está incapacitada de lutar pelos seus direitos, as pessoas fazem o que bem entenderem. Neste hospital psiquiátrico, que na verdade é um manicômio, também fui vítima de outras atividades paranormais, mas dessa vez eram espíritos e demônios
que haviam por todas as partes do lugar. E o pior de tudo era quando nós pacientes estávamos sedados. E então víamos sombras e vultos e não podíamos reagir. Mas essa história ficará para um próximo relato. Boa noite. Olá, Rafael. Acompanho seu canal há alguns meses e me ajudou muito a conviver com o trauma que vivi naquela noite infernal. E saber que não sou a única me conforta muito. O fato aconteceu no interior do Rio Grande do Norte. E na época eu tinha 17 anos e o meu outro amigo tinha 18. Irei chamar ele de Gael. E aqui irei me chamar de Maria. Nomes fictícios, pois não quero me expor. Perdi a minha mãe cedo e vivia com meu pai. Era a filha mais nova e a única que ainda vivia em casa. E apesar de ser mulher, eu era uma garota desenrolada e dirigia desde os meus 14 anos. Montava a cavalo desde que aprendi a andar. Passava o gado e amava a vida do campo na fazenda que o meu pai tinha. Mas ainda assim era muito cobrada nos estudos, pois estudava no melhor colégio da cidade. Os meus pais eram influentes e eu era a menina de ouro dos meus pais e a protegida da cidade, e ninguém ousava mexer comigo. Gael era o filho do melhor amigo do meu pai e afilhado dele desde que nasci, com diferença apenas de 1 ano entre eu e ele. Então éramos inseparáveis. Gael era o irmão que eu não tinha, já que a minha irmã do meio tinha uma diferença de 17 anos comigo. Então, era eu e o Gael para tudo. Morávamos perto e estudávamos no mesmo colégio. E na época do acontecido, Gael havia acabado de terminar o colegial e estava no último ano. Então, todo dia Gael ia me buscar na escola e parecíamos um casal. Porém, não éramos. Muito apesar de termos uma sintonia impressionante. A fazenda do meu pai ficava cerca de 10 quilômetros da cidade que a nossa casa principal ficava. Porém, eu não passava um dia sequer sem ir na fazenda, olhar o meu cavalo e sentir aquele ar do campo. Era uma região de fazenda, onde as cercas se dividiam uma na outra. As fazendas de um certo lado tinham acesso a uma lagoa da cidade. Porém, a do meu pai não tinha acesso a essa lagoa, e ele tinha muita vontade de comprar uma outra fazenda, que estava abandonada bem do lado da lagoa. Essa tal fazenda era de muitos hectares, mas ainda assim era bem menor do que a nossa. Tinha uma casa velha abandonada que era cercada de mistérios.
e cada morador dali contava uma história diferente. E também tinha uma gruta no caminho da lagoa, com uma santa que parecia que era limpa todo dia. Eu era uma garota ousada e de gênio forte, e nunca tive medo de nada, e junta com Gael revirava o mundo. Agora vou falar da tragédia que nos esperava aquele dia. Gael me pegou na escola, naquela sexta-feira, e como de costume, passamos na sua casa. O meu pai estava com seus pais. Trocamos palavras de carinho com todos, pois nós éramos filhos carinhosos, e nossos pais admiravam a nossa irmandade. Avisamos que íamos para a fazenda e que dormiríamos lá, pois os amigos nossos iriam para lá fazer churrasco, beber e tomar banho de piscina. Enfim, tomamos rumo à fazenda e passamos os cavalos. Pegamos algumas frutas para comer enquanto a janta não saía. E depois jogamos conversa fora com o caseiro e com a sua esposa. Era um casal de confiança do meu pai há muitos anos. Bem, e quando a janta ficou pronta, jantamos nós 4 juntos. E eu e o Gael resolvemos que iria andar de quadriciclo, ali pelas trilhas e estradas de terra. E apesar de conhecer tudo ali, nós adorávamos sentir o campo daquela maneira. E era o tempo que os nossos amigos chegariam. E mal sabíamos que os nossos planos seriam drasticamente mudados. Quando avisamos o caseiro que iríamos dar uma volta e que ele recebesse e acomodasse os nossos amigos, já que não estaríamos ali no momento, ele se espantou e ficou nervoso. Olhou para o relógio enquanto nos trocávamos. E nisso, o Gael falou brincando com ele: "Tá nervoso, macho? Isso porque os tambores vão começar a bater?" Isso porque, ali nas redondezas, tinha vários centros de macumba e de candomblé, como são chamados nos demais cantos. E todos sabiam que a maioria mexia com magia negra. E o caseiro então respondeu: "Ó, seu Gael, eu não quero mandar no senhor, mas não é uma boa ideia sair a essa hora na noite. É lua cheia, homem, e os macumbeiros libertam tudo o que é do tinhoso hoje. A criatura fica solta. Senhor, seu padrinho, já mandou prender os bichos tudo no galpão." Gael deu uma risada, pois a gente não acreditava na história, que às vezes falavam que uma fera rondava pelas fazendas, procurando um bicho fácil para matar sua fome. A gente sempre ignorou isso, até cruzar naquele dia com a tal fera. E apesar do alerta de uma pessoa vivida como o caseiro, nós teimamos e cada um subiu em seu quadriciclo. E para quem não sabe, é um estilo de veículo motorizado com sistema de moto, mas com 4 pneus. Muito bom para andar em areia. Nós saímos levantando poeira no estradão e soltando risada, brincando e jogando conversa fora. Passamos por alguns centros de macumba. Enquanto eles estavam batendo tambor, nós ríamos. Até que no ápice de nossa curiosidade, resolvemos parar os quadriciclos e encostá-los em um muro de uma casa que havia ali perto. E então
subimos para espiar o que estava acontecendo. E chegando lá, vimos algumas pessoas de branco, cantando umas palavras estranhas, e um homem girando e bufando, falando coisas estranhas. E ele estava pelado, sem nenhuma roupa. E do nada, ele parou com aquela dança bizarra e apontou para nós. E com seus olhos nos olhou fixamente. E em seguida, deu uma risada tenebrosa. Descemos dali naquela mesma hora. E daquele lugar saiu um homem que parou em frente aos nossos quadriciclos. Ele estava barrando a nossa saída. E então nos disse: "Então são vocês. Vocês não sabem que a curiosidade pode custar caro?" Ele fitou os olhos em mim e disse: "Você, garota, é filho daquele teimoso. Quer comprar a minha terra a todo custo. Não sabe o quanto aquela terra amaldiçoada é. E quem lá vira à noite não vive muito. Siga o caminho de vocês, mas saibam que a fera já os marcou." Então Gael mandou ele se fuder e saímos dali. Olhei para trás e aquele homem ainda continuava nos olhando, sorrindo e apontando para nós. Aceleramos os nossos quadriciclos e continuamos indo à frente, mesmo sabendo que iríamos ter que passar ali novamente. E mal sabia eu que aquela seria a última vez que faria aquilo com o meu melhor amigo. Pegamos um descampado que gostávamos muito, onde tinha uma árvore bem alta e larga, que sentávamos embaixo dela e ficávamos conversando. E naquele dia fizemos o mesmo, olhando aquela lua cheia e gigante no céu. Eu estava deitada no colo do meu amigo. E logo sentia um aperto no coração. O mesmo aperto que senti quando a minha mãe faleceu. E aquilo parecia um aviso. Começamos a escutar algo que parecia um cavalo correndo. Era pesado, mas parecia estar muito longe. Porém, corria em nossa direção. Então nos olhamos e começamos a dar hipóteses do que era aquilo. Até que ouvimos um urro enorme, que gelou o meu coração. E uma sensação de medo, que eu, corajosa como sempre fui, nunca havia sentido. Aquele descampado tinha uma boa parte iluminada pela luz da lua, e uns focos bem escuros, onde havia muitas árvores juntas. Então, resolvemos ligar os faróis e tentar ver se tinha algum bicho, ou até mesmo algum cavalo solto e perdido. Olhamos por um tempo e nada. Então, começamos a escutar galhos se quebrando com uma força enorme. E no susto, resolvemos apagar os faróis e ficar quietos. Mas na agonia, tiramos as chaves da ignição e nos escondemos atrás da árvore, pois aquilo que estava vindo também poderia ser bandidos. Gael, em um certo tom de deboche, ainda ressaltou que poderia ser a tal fera pavorosa, e eu ri. Ele então me abraçou e disse: "Vamos, suba no seu e eu vou subir no meu. Não deve ser nada. E se for, tá longe daqui." Mas quando viramos para subir, vimos aquela coisa negra.
parecendo um cão do inferno com os olhos brilhando. Aquilo estava correndo em uma velocidade inexplicável e também estava vindo em nossa direção. Eu gritei com um pavor que nunca tive antes. E Gael apenas teve a reação de sair me puxando e correndo, deixando os quadriciclos para trás. E com isso, também as chaves que perdemos na correria. Eu gritava muito, enquanto o Gael parecia incrédulo com aquilo que estava correndo atrás de nós. Nós paramos atrás de uma árvore. E Gael me agarrou junto ao seu peito, tapando a minha boca e pedindo para que eu parasse de gritar, pois os meus gritos estavam guiando aquela coisa. Com a respiração ofegante e os olhos cheios de lágrimas, Gael engolia o choro. Eu tentando pensar em algo, o Gael me disse para subirmos nas árvores. Porém, eu não conseguia de jeito nenhum, pois não sentia as minhas forças. Parecia que eu iria desmaiar com desespero. Então, continuamos a correr. E voltamos a ouvir aquela coisa espreitando entre nós. Porém, não víamos aquilo, pois a criatura estava urrando de ódio. E em alguns momentos, aquilo parecia querer falar como uma pessoa. Em determinado momento, chegamos a um lugar que tinha um poço fundo, que no escuro não víamos até onde ia, ou mesmo se tinha algo lá dentro. Estávamos exaustos, mas não podíamos desistir. Então Gael disse que a única alternativa era tentar a sorte e voltar para o quadriciclo, ou entrar naquele poço. Foi então que aquele bicho pulou em nossa frente, caindo de 4 patas, igual a um cachorro, mas muito maior. Aqueles olhos vermelhos e orelhas pontudas, e os seus dentes mal cabiam em sua boca. As patas de trás pareciam quebradas. Aquilo era uma visão aterradora do inferno. E eu, não contendo o meu desespero, comecei a gritar muito. E aquela coisa se aproximava de nós. A criatura, com aquela feição diabólica, que lembrava um cachorro e um homem ao mesmo tempo. E aquele cheiro de podre que me causava ânsia de vômito. Aquela fera estava babando. Então, o Gael, que segurava a minha mão, se pôs à minha frente, me empurrando para trás. Fiquei sentada na beira do poço, onde se ele me empurrasse mais, eu poderia cair. E assim o Gael fez. Me empurrou naquele poço. E eu caí de costas no chão. Uma dor tremenda que me custou fraturas nas costelas, um desvio no lombar e o braço quebrado, e muitos hematomas e arranhões. E quando olhei para cima, consegui enxergar o Gael me olhando, com uma feição de desespero. Acho que ele estava calculando como pular sem me ferir. Porém, não deu tempo. Aquela coisa o agarrou repentinamente, e eu só ouvi os seus gritos de pavor. Naquele momento, eu gritava muito pelo seu nome e chorava demais. Eu estava apavorada, ferida e sentindo muita dor, e perdendo sangue. Depois de um tempo, tudo ficou em silêncio, e só se ouvia o vento balançando as folhas das árvores, e o meu choro ecoando naquele poço. Eu não conseguia raciocinar e não sabia o que fazer.
e também sabia que não conseguiria sair dali sozinha. E também não sabia o que havia acontecido com Gael. E só pedia a Deus para que ele ficasse bem. Porém, ele não estava. Gael desapareceu e nada dele foi encontrado. E hoje, anos depois, continua assim. Naquela noite, enquanto estávamos lutando pela nossa vida, o caseiro foi até os nossos pais avisar que estava tarde e ainda não havíamos retornado. O meu pai juntou seus homens e foram nos procurar, mas nenhum sinal nas redondezas. Então o meu pai e o pai do Gael e outros homens brutos saíram confrontando todos que encontravam, na estrada e nas fazendas ao redor, porém sem sucesso. Foram à delegacia e pediram ajuda. 10 policiais se juntaram para nos procurar. Primeiro acharam os nossos quadriciclos e depois eu escutei os gritos chamando o meu nome. Eu, quase fechando os meus olhos, desfalecendo, fiz do meu último fôlego um chamado. E daí eles me acharam. Ali embaixo daquele poço, toda ferida e desfalecendo. Bem, tive 2 paradas respiratórias. Passei dias no hospital e sobrevivi. Mas o Gael, meu melhor amigo, a minha alma gêmea, nunca mais foi visto. Nenhuma pista e nenhum rastro. Contei o que tinha acontecido e o meu pai acreditou. E também os pais do Gael acreditaram. O caseiro também acreditou, mas a polícia não. Investigaram o caso como um sequestro, que pode ter saído do controle dos bandidos, e o Gael foi dado como morto após alguns anos. O meu pai faleceu 2 anos depois. Abandonei a fazenda, aquele mesmo lugar que fez a minha infância a melhor de todas. Hoje em dia eu tomo remédios para dormir, mas mesmo assim tenho pesadelos aterradores. Me afundei na depressão e todo dia choro vendo as fotos e vídeos daquele que foi o meu melhor amigo. Mudei da cidade, me isolei de todos e até mesmo da minha família. E nunca mais fui a mesma. E só volto naquela cidade para resolver os aluguéis que recebo lá. E que é uma das únicas fontes de renda que tenho. Os pais de Gael fizeram uma capela à sua memória. Mas ainda tem esperança do filho estar vivo. Após a perda dele, que era o seu caçula, o pai ficou perturbado. Se afundou nas drogas e assim ainda vive até hoje. E a sua mãe é depressiva. E foi assim que naquele dia aquela fera acabou com a minha vida completamente. Hoje não tenho o Gael e não tenho o meu pai e também não tenho uma vida. O meu conselho para vocês é que não desafiem um oculto, a maldade das pessoas e muito menos a existência da fera, pois aquela criatura ainda está por aqui. E isso não é somente uma lenda, é a mais absoluta realidade. Boa noite.
Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Marcela e sou natural da cidade de Valinhos, no estado de São Paulo. E apesar de ser muito sensível e sensitiva e até ter passado por algumas experiências sobrenaturais, nenhuma delas se equivalem às experiências vividas pelo meu pai. E pelo fato dele morar no interior do Mato Grosso, na região do Pantanal, ele passou por muitas coisas inomináveis, desde fantasmas, assombrações, demônios e espíritos. Mas de todas essas histórias vividas pelo meu pai, a que mais me impressiona era, sem dúvidas, a do lobisomem do Pantanal. Bem, eu vou lhes relatar como ele nos contava, fazendo minhas palavras as palavras dele. Era novembro de 1974 e nós morávamos numa pequena casa de madeira suspensa por forquilhas e tábuas, na beira do mangue, numa ilhota. Naquele tempo, as vilas eram assim, um aglomerado de casas aqui e outras ali. As famílias viviam e sobreviviam de caça, pesca e alguns poucos produtos que podiam ser plantados no Pantanal. Mas eram poucas coisas mesmo. As caças duravam dias e às vezes semanas. E era comum que as mulheres se reunissem todas em uma casa só para se proteger quando seus maridos saíam para caçar. E assim evitavam o tédio. E ainda poderiam se ajudar. Bem, esse era o jeito delas de se virarem, pois não tinha muito entretenimento. A maior diversão que eles tinham naquela época era um rádio a pilha, que só funcionava num ponto específico da casa. Uma certa vez, em meados de novembro, há muito tempo atrás, os homens da ilhota onde morávamos se reuniram para uma caçada. Naquele ano especificamente, as coisas estavam difíceis. O alimento estava escasso e pouco se pescava e menos ainda se plantava. E como na época eu ainda não tinha idade para caçar com meu pai, ele me deixou cuidando da minha mãe e ajudando as mulheres em casa. E naquele dia em que ele saiu com mais 2 homens, eu me senti o cara mais importante do mundo. Pois nessa ocasião eu não era só o homem da casa, era o único homem da ilhota. Pois era o único garoto com mais de 12 anos que morava ali. Naquele tempo, tínhamos alguns porcos que criávamos para abate e consumo próprio. E por conta dos alagamentos, tínhamos que os colocar dentro de casa. Mas devido a minha mãe estar grávida, decidimos fazer um chiqueiro, como se fosse uma casinha meio afastado de casa, onde ficariam os porcos. E assim, poderiam chafurdar o quanto quisessem e não atrapalhariam ninguém. Acontece que uns 2 ou 3 dias depois da partida do meu pai, em uma noite comum de céu estrelado, como de costume, eu já estava me recolhendo. Apaguei as velas da casa, candeeiros e lampiões, e já estava deitado na rede. As portas estavam trancadas e somente as janelas que ficavam viradas para o rio que estavam abertas, pois assim ninguém poderia entrar em nossa casa. Deitei na rede e logo comecei a ouvir os porcos se agitarem muito.
Eles urravam e corriam. E também ouvi até alguns saltarem na água. Acendi um candeeiro e fui para a parte de fora da casa, para ver do que se tratava. Bem, eu não levei qualquer arma comigo, pois naquela região era muito comum ataques de sucuri. E nessas situações, nós não poderíamos fazer muita coisa. Era somente lamentar e contabilizar os danos nos dias seguintes. Bem, fiquei ali parado, iluminando com meu candeeiro, quando vi um dos filhos do vizinho no outro lado da ilhota, com um candeeiro e um facão, olhando na mesma direção que eu olhava. Percebi que ele estava muito assustado. E eu, olhando um pouco mais abaixo, eu logo vi do que se tratava. Só ouvi quando ele me disse: "Vixe, menina, é um lobisomem. Entra pra dentro e não deixa nem ele chegar perto de sua mãe." Voltei a iluminar o chiqueiro e vi aquela coisa preta me olhar com os olhos amarelos e rosnar como um cachorro e em seguida saltar na água. Fiquei o procurando e nada. Parecia que ele havia ido embora. O filho do vizinho já tinha se trancado, enquanto eu procurava o que era aquilo. Fiquei na beira procurando, até que ouvi como se algo se movimentasse na beira da área da casa. Parecia um som de um homem nadando. Estava dando a volta, vindo na direção das minhas costas. Quando iluminei, eu vi aquele enorme cão negro de olhos amarelos nadando como um homem dentro do rio. E ele estava rodeando a frente da casa. Quando vi aquilo, eu entrei para dentro de casa e tranquei a porta. Peguei o meu facão e fiquei próximo à porta esperando. Com o barulho, a minha mãe já havia acordado. Então eu lhe contei que havia um lobisomem ao redor de nossa casa, querendo entrar. A minha mãe, como de costume, disse que isso era coisa da minha cabeça. Mas logo se calou quando ouviu aquela criatura rosnando e urrando na porta da frente. Aquilo começou a bater e arranhar a porta, urrando e rosnando como bicho. Os meus pés soavam frio e o meu corpo gelava, enquanto eu senti o maior medo da minha vida. Aquela coisa não iria demorar para entrar dentro de casa. No fundo da casa, nós tínhamos uma canoa velha, que eu usava para levar comida para os porcos. Mandei que a minha mãe fosse para a canoa. E quando eu mandasse, era para ela começar a remar, que eu logo iria junto com ela. Bem, ela fez o que eu mandei. E foi quando eu finalmente vi aquela coisa pelas frestas da porta. A criatura tinha olhos grandes e amarelos que brilhavam com a lua. Aquilo ficava correndo a casa toda, muito rápido e agitado. Ouvi quando a minha mãe deu a primeira remada. Então corri e me joguei na água, alcançando rápido a canoa. Pois a minha mãe, por ser mulher e estar grávida, estava sem forças para isso. Ouvi quando aquela criatura gritou umas palavras que eu não entendia muito bem. E em seguida, aquilo se jogou na água.
Passei a noite toda remando aquela canoa de um lado para o outro, até que o dia amanheceu e não vimos mais aquela criatura. O cenário era péssimo. Os porcos todos mortos e a casa destruída com a porta abaixo. E ali dentro da casa havia um fedor terrível de carne podre, que mesmo após lavarmos a casa, aquele cheiro não saiu. E então tivemos que nos mudar. Depois desse incidente, coisas estranhas passaram a acontecer na nossa casa e naquela região. Eram visões, vozes, vultos e até mesmo luzes no céu que apareciam e desapareciam misteriosamente. Eram coisas absurdas assim. Bem, este é o relato do meu pai e é verídico. Boa noite. Olá, o meu nome é Tiago e eu vim deixar para você o meu relato sobre o lobisomem. A maioria das pessoas podem achar que tudo isso é mentira, mas gostaria de deixar bem claro que isso é uma história verídica e eu jamais brincaria com uma coisa dessas. Bem, hoje eu tenho 28 anos, mas na época do acontecido eu tinha apenas 15. E tudo começou como um dia normal. Na época, eu morava em Bauru, São Paulo, na Avenida 6. O bairro era Santa Luzia. Eu fui para a escola e pela noite eu sempre saía para andar de skate em um bairro vizinho ao meu. Mas naquele dia, a minha avó me disse para não sair à noite, porque era o primeiro dia da quaresma. Ela sempre me contava várias histórias antigas sobre os tempos que ela e o meu avô moravam em Rondônia. Então, eu sabia bem o que era quaresma e sobre outras infinidades de lendas da região norte. Mas não dei importância e fui. E foi na volta para casa que tudo aconteceu. O meu bairro é separado desse bairro vizinho, ao qual eu tinha ido por uma grande baixada. É como se fossem dois morros com uma depressão entre eles. A rua que dá acesso ao meu bairro era pouco iluminada, e na baixada era só mato entre os dois bairros e um córrego no meio. Passei a ponte e quando estava subindo, já do outro lado do meu bairro, foi quando eu avistei o lobisomem na avenida paralela. Não me recordo a hora exata, mas era mais de 1 da madrugada. E esse canteiro entre as avenidas tinha muito mato. E não me pergunte o porquê, mas o que eu vou te dizer não faz o menor sentido. Bem na reta da rua foi onde eu avistei ele. E naquela noite não havia uma alma viva na rua. E aquele lobisomem estava destroçando uma árvore que havia ali. Na época, a árvore era bem pequena. E eu não sei o porquê dele estar fazendo isso, mas estava. Quando eu vi aquilo, eu achei estranho, porque estava meio longe e não dava para ver direito o que estava acontecendo. E muito menos quem era ou o que era. Então eu continuei subindo a rua. Bem, aí o pior aconteceu. Quando a distância ficou menor,
Eu me deparei com a situação aterrorizante. Na minha cabeça, dava para ver direito o que estava acontecendo, e muito menos quem era ou o que era. Então eu continuei subindo a rua. Bem, aí o pior aconteceu. Quando a distância ficou menor, eu me deparei com a situação aterrorizante. Na minha cabeça, dava para ver direito o que estava acontecendo, e muito menos quem era ou o que era. Então eu continuei subindo a rua. Bem, aí o pior aconteceu. Quando a distância ficou menor, eu me deparei com a situação aterrorizante. Na minha cabeça, dava para ver direito o que estava acontecendo, e muito menos quem era ou o que era. Então eu continuei subindo a rua. Bem, aí o pior aconteceu. Quando a distância ficou menor, eu me deparei com a situação do abismo. Mas eu tive certeza que aquilo era um lobisomem, pois quando olhei para a parte traseira da coisa... Bem, vou te fazer uma pergunta. Vocês já assistiram o filme Um Lobisomem Americano em Paris? Então, a estrutura da perna do bicho era idêntica, como se os joelhos fossem dobrados para trás. E foi ali que eu me toquei que de fato se tratava de um lobisomem. E quando eu cheguei mais ou menos a essa distância, eu percebi que ele me viu. Ele parou de destroçar a árvore e, acredite se quiser, começou a farejar o ar e de repente olhou fixo para mim. Eu, com o coração quase saindo pela boca, comecei a correr para cima. E nesse ponto, eu acho que foi a parte mais assustadora. E também a confirmação de que aquela criatura era realmente um lobisomem. Quando eu comecei a correr, aquilo também começou a correr para cima de mim. E a rua que ele estava era paralela à minha. Bem, um detalhe: ele estava em pé, exatamente igual a uma pessoa. Mas quando começou a correr, ele deu uns 4 passos e depois lançou-se na posição de um quadrúpede. Lembrei da cena do filme nos esgotos, e aquilo simplesmente me aterrorizou. E eu pensei comigo: puta merda, eu tô fudido. Isso aí com certeza é um lobisomem. O lógico da situação seria ele correr pelo canteiro na minha direção para me atacar. Mas pensei, das duas uma: ou ele está correndo para fugir, ou ele vai tentar me pegar no final da avenida, onde ela se encontra com a rua que ele estava subindo. Mas para a minha surpresa, quando aquilo chegou neste ponto, ele pulou dentro desse terreno. E aí aconteceu uma cena bizarra. Essa cerca de madeira na frente do terreno tem mais ou menos 1,50 m de altura. E a criatura pulou sem encostar nela, como se aquilo não fosse nada. Daí eu corri mais 3 quadras sem parar até em casa. Cheguei esmurrando o portão e gritando para minha avó abrir. Ela veio de lá, já me perguntando: "O que foi, menino? Que foi?" Eu falei: "Abre logo esse portão, que o lobisomem tá atrás de mim, vó." E quando eu entrei, ela falou: "Não te falei para não sair que era quaresma? E eu aqui, quase morrendo de preocupação com você, menino." Eu fiquei em estado de choque o resto da noite sem dormir. E quando amanheceu, eu fui onde ele estava destroçando a árvore.
fui lá bem cedo, antes dos gari começarem a limpar o local. E realmente eu vi que havia muitos galhos quebrados no chão e folha para tudo que é lado. Bem, essa é a minha história, e eu juro pela minha vida que tudo isso é real. E queiram as pessoas acreditarem ou não, mas eu sei muito bem o que eu vi naquela noite, pois é algo que eu jamais irei esquecer. Boa noite. O que vou contar a vocês aqui não aconteceu comigo, e sim com o meu pai, quando ele tinha 16 anos, lá na década de 70. Essa é uma história que ele sempre contava para nós, os seus filhos. Uma história que, mesmo após mais de 50 anos, nunca deixou de nos assustar. Mesmo sendo algo muito fantástico, eu não pude deixar de acreditar nele, pois o meu pai nunca foi do tipo mentiroso. Ele costumava dizer que a palavra é a única coisa que um homem tem e que leva para a vida toda. E que por isso, a palavra de um homem tem que ser firme como pedra, para assim que as pessoas possam confiar e acreditar nele. Bem, a partir de agora, o relato são as palavras do meu pai. Eram tempos difíceis aqueles. As coisas estavam complicadas e o mundo estava começando a mudar. E eu, como sempre, acompanhei as grandes mudanças do mundo. E também embarquei nessas mudanças. Me lembro do meu pai furioso quando cheguei em casa uma certa noite com um brinco na orelha. E aquilo foi praticamente o fim do mundo para ele. Ele passou o dia todo me chamando de marica e que isso era coisa de mulher. Bem, hoje eu sei o quanto o termo é violento e abusivo. Mas naquela época as coisas eram bem diferentes. E mesmo sendo abusivo, a gente meio que não ligava. Afinal, as garotas gostavam. E por aí já estava bom. Comecei a andar com o pessoal mais descolado do meu bairro. Acredito que todos vocês saibam que os anos 70 eram tempos difíceis. Então, sempre andávamos juntos para diminuir as chances de, sei lá, tomarmos uma surra nas ruas de São Paulo. E muito a contragosto do meu pai, que era conservador e muito tradicionalista, eu larguei a igreja. A minha mãe dizia que isso era só coisa de adolescente e que era rebeldia da idade, mas um dia isso ia passar. E de fato passou. Bem, mas não vou falar sobre isso. Como meu pai estava enchendo o saco e pegando muito no meu pé, eu comecei a trabalhar para comprar as minhas próprias coisas. Então, eu trabalhava meio período no mercadinho. E nos fins de semana, eu trabalhava o dia todo nesse mesmo mercadinho. E assim, eu teria grana para as minhas roupas e para ajudar em casa também. E com isso, o meu pai pararia de pegar tanto no meu pé. Naquele tempo, a minha geração era bem mais esforçada. E nós lutávamos pelas coisas. E não esperávamos que ninguém nos desse nada. Bem diferente de hoje, que as pessoas querem ter direito a tudo, sem fazer absolutamente nada. Então, não demorou muito para o meu pai meio que me deixar em paz. Bem, ele ainda implicava com a minha aparência, pois o que eu usava eram coisas de mulher, na mentalidade dele.
Mas isso tudo foi ficando tão normal entre os amigos e as pessoas no mundo todo que ele parou de implicar. E de um certo modo até me respeitava mais por trabalhar e estudar e sempre manter as minhas boas notas. Naquela época não tinha isso de baile funk e nós íamos a bailes para dançar, paquerar e descolar uns beijos. Bem, em uma sexta-feira de 1974, eu tinha 19 anos e eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha acabado de receber o meu pagamento do mês e eram mais ou menos 150 cruzeiros, que equivaliam a meio salário da época. Hoje em dia é algo em torno de R$ 80. Bem, no caminho mesmo, eu parei no orelhão e liguei para os meus amigos perguntando onde iríamos naquela noite. Eles disseram que por perto não tinha nada, mas que a galera estava falando de uma festa em uma boate num bairro vizinho. Combinamos então de nos encontrarmos todos juntos na entrada do baile, às 9 da noite. E assim poderíamos entrar todos juntos. Acontece que, me arrumando, eu perdi meio a noção do tempo. E então eu acabei me atrasando. Bom, eu já estava saindo de casa. Avisei para onde iria e que horas voltaria. O meu pai disse que eu deveria ter muito cuidado, pois próximo do cemitério onde eu passaria, as pessoas estavam sendo perseguidas por uma criatura que tentava pegá-los. Quando saí de casa, eu desci a rua o mais rápido que eu conseguia. Estava praticamente correndo. E quando cheguei em frente ao cemitério que o meu pai havia dito, eu vi de longe as luzes da boate, que ficavam no outro bairro. Então, ignorando totalmente o meu pai, eu decidi cortar caminho pelo cemitério. Era um cemitério imenso e famoso que tem em nossa cidade. E já naquela época, parecia um labirinto de tão grande. E assim que entrei, eu senti uma presença terrível, como se algo me observasse. Então, continuei andando devagar. A minha boca salivava e um nó na garganta me deixava ansioso. Era como se algo de muito errado estivesse se passando. Eu já estava perto do portão de saída do outro lado do cemitério, quando ouvi um rosnado como de um cachorro rouco perto de mim. Senti um fedor de carniça forte que me causou náuseas. Quando ergui a minha cabeça, eu vi algo que se escondeu atrás de uma árvore. Era como um vulto negro que se escondia ali. Bem, eu fiquei parado, olhando para aquilo. Mas sabia que se eu ficasse ali parado, aquela coisa me pegaria. E sabe lá o que diabos era aquilo? Bem, fiquei parado por uns 15 segundos. Acho que aquela coisa perdeu a paciência e saiu de trás da árvore. E aquilo era como um grande homem com corpo de cachorro, mas com pouquíssimos pelos. Tinha o focinho alongado e as orelhas de pé. E era como um cão desses da raça pastor alemão. Então, eu comecei a gritar por socorro, enquanto corria de volta para a direção de onde eu tinha vindo. E atrás de mim, eu ouvi aquela coisa correr como um cavalo ou algo pesado. Dava para ouvir a respiração ofegante dele chegando cada vez mais perto de mim. E eu sabia que não daria para correr por muito tempo,
Então, eu fiz a coisa que parecia ser mais sensata a se fazer. Ali no cemitério havia um pé de goiaba. Eu sabia que uma coisa daquele tamanho não conseguiria subir numa árvore como aquela. Por se tratar de uma árvore cheia de galhos e muito emaranhada. Então eu subi o mais rápido que pude. Mas mesmo assim, aquilo agarrou a minha calça, arrancando um pedaço da boca da calça. E eu fiquei lá em cima, com aquela coisa tentando me pegar. Aquela coisa pulava e eu gritava por ajuda. E assim foi até umas 3 da madrugada, quando o vigia do cemitério apareceu com 2 policiais à minha procura. E assim que ouvi a voz dos policiais, eu gritei muito alto. E aquela criatura, vendo as luzes das lanternas se aproximarem, acabou saindo correndo dali. A polícia me acompanhou até em casa. E assim que cheguei, eles contaram toda a história para o meu pai. O meu pai me deu uma bronca enorme e eu fiquei sem sair de casa por quase um mês. Eu só saía de casa para a escola e da escola para o trabalho. Mesmo eu com 21 anos de idade. Contei o que havia acontecido para os meus amigos e eles acreditaram em mim. Pois muita gente comentava que havia mesmo esse tal lobisomem neste cemitério. Mas depois disso, eu fiquei com tanto medo que nunca mais retornei para aquele lugar. Boa noite. Olá, o meu nome é Reginaldo, tenho 34 anos e hoje moro em uma cidade do interior de São Paulo. Eu prefiro não dizer onde fica a cidade. Bom, isso aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade. Eu e minha família morávamos em um sítio e as casas naquele tempo eram grudadas uma na outra. Tipo casa geminada. E eram conhecidas também como colônias. Tenho na memória até hoje o que vivi naquele dia. Foi em uma sexta-feira de quaresma e a lua estava bem grande no céu, muito clara. E eu nunca tinha visto uma lua tão bonita quanto aquela. Morávamos eu e os meus pais, e mais 2 irmãos. E todo mundo se conhecia por ali. E nas casas não havia um banheiro do lado de dentro. O banheiro ficava no fundo do quintal, a uns 20 metros. E era apenas uma casinha com um buraco dentro. E um pouco mais para frente tinha a estrada e o canavial. E do lado da casa tinha os tanques de lavar as roupas, junto com o banheiro onde se tomava banho. Atrás deste banheiro tinha um cafezal muito grande e tinha muitas coisas para se fazerem ali. Então, na minha infância, eu brincava muito com os meus amigos. Era uma infância muito boa e eu vivia muito feliz. Neste dia, nessa sexta-feira de quaresma, eu e mais 2 amigos resolvemos ir pescar numa lagoa. E esta lagoa ficava em outro sítio perto dali onde morávamos. E era mais ou menos uns 8 quilômetros de caminhada até chegar na lagoa. Passamos por estradas de terra, cafezal e canavial. Falei para a minha mãe que eu ia pescar com os meus amigos. E então logo veio o sermão. Filho, não vá. Hoje é noite de lua cheia. E sexta-feira e o último dia de quaresma. E é perigoso. Eu, com ar de riso, falei. Mãe, não tem perigo. Eu já sou um homem.
Então ela me disse: não vá sozinho, vá com alguém de maior. E foi aí que eu disse que iria perguntar para o pai do meu amigo se ele poderia ir com a gente. E quando chegamos na casa do meu amigo e pedimos o pai dele que fosse conosco, ele me respondeu que iria sim, porém nos avisou que era perigoso, então iria levar sua arma, caso precisasse. Arrumamos as nossas coisas e eu, como sempre, fiz uma marmita. Peguei a minha vara de pesca e o meu inseparável estilingue. Bem, era mais ou menos 7 da noite quando resolvemos sair, pois iríamos passar a noite inteira na beira do rio. Tá louco, o garoto com 10 anos de idade já ia passar a noite no rio, na mata? Essa mãe aí é corajosa, hein? E seguimos o nosso destino rumo à pescaria. Passamos por uma longa estrada de terra e de pedra e olhávamos de um lado para o outro do canavial e do cafezal. E quando estávamos perto da estrada, onde nos levaria para uma mata que era uma trilha e saía na lagoa, eu logo escutei passos atrás de nós. Então eu logo disse: pessoal, tem alguma coisa no meio do mato. E eles, com um ar de deboche, disseram que era o meu medo. Bem, fomos andando em direção rumo à trilha, e o pai do meu amigo na frente e os meus 2 amigos do meu lado. Bem, eu continuava a escutar passos na mata e um barulho de respiração, parecido com a de um porco. E isso ia aumentando cada vez mais. E foi quando um dos meus amigos disse para pararmos e ficarmos quietos. E somente assim, nós 4 conseguimos ouvir aquilo sei lá o que. E só assim, nós 4 conseguimos ouvir aquilo sei lá o que estava na mata. O pai dos meus amigos disse que deveria ser uma onça, ou um porco do mato. E eu morrendo de medo, mas mesmo assim continuamos seguindo em frente, até que avistamos a lagoa. A lua estava bem clara no céu, e por alguns minutos eu até havia esquecido daquilo que estava no mato. Quando pegamos as nossas varas de pesca e começamos a pescar, o barulho começou a ficar mais intenso e parecia que estava chegando cada vez mais perto da gente. Eu estava com tanto medo que podia ouvir o meu coração bater. E foi quando o pai do meu amigo disse em voz alta: o que quer que esteja aí no mato, vá embora. Eu estou armado e não vou pensar 2 vezes em atirar. Nesta hora, eu pensei: agora quem estiver aí, com certeza vai embora, porque o pai do meu amigo está armado. Então, eu peguei o meu estilingue e armei na direção da mata. Aquele barulho parou por alguns segundos, mas logo voltaram novamente. E os barulhos estavam cada vez mais perto de nós. E foi neste momento que ouvimos um uivo muito alto, que gelou a minha alma e as minhas pernas. Eu tremia mais que uma vara verde e o meu coração parecia que ia saltar pela boca. Os pelos do meu braço se arrepiaram por inteiro. E eu só me lembrava do que a minha mãe me disse naquele dia, para eu não sair de casa. Rapidamente, pegamos as nossas coisas e voltamos para a trilha. E aí, não era só eu que ouvia o barulho. E nós 4 podíamos ouvir alto e claro os passos, o rosnado e a respiração ofegante daquela coisa. Era uma mistura de rosnado com alguma coisa engasgando. Então, eu comecei a sentir um forte cheiro de carniça que parecia que o cheiro era de alguma coisa morta. E foi quando
O pai do meu amigo disse para não corrermos e irmos andando. Daí, aquela coisa decidiu se revelar. Soltou um uivo estridente e naquele momento eu só pensei em correr. Largamos tudo e começamos a correr. O pai do meu amigo ficou para trás, atirando feito um louco. Corremos tanto e, sem querer, nos perdemos da trilha principal. E encontramos outra trilha. E por uns 40 metros, avistamos uma casa. Corremos na direção daquela casa e batemos na porta. E foi quando um dos meus amigos gritou: "Por favor, abra a porta! Tem um monstro atrás de nós!" E nisso, um velhinho com a cartucheira na mão abriu a porta. Olhou para o lado e nos chamou para entrar. Lá dentro da casa estava a sua esposa. Imediatamente perguntou o que estava acontecendo e por que nós estávamos no mato àquela hora da noite. E aquela criatura já estava investindo contra a porta de madeira do lado de fora da casa. O velho destravou a espingarda e disse: "Aqui não! Volte para a mata de onde você veio, pois aqui na minha casa você não pode entrar." Enquanto o velho esbravejava com a criatura, olhamos pela fresta da janela. E então vimos aquele cão horrível. Ele estava em pé e tinha por volta de 2 metros de altura. Baseamos a altura daquela coisa no pai do meu amigo, pois ele tinha 1,80 m e a criatura era um pouco mais alta do que ele. A coisa tinha pelos negros e cabeça de um lobo, orelhas bem grandes e pontudas, dentes enormes e estava babando muito. E os seus olhos eram da cor de uma fogueira. Os seus braços eram enormes e as suas unhas eram grandes e afiadas. E as pernas da criatura eram como as de um cachorro. Ficamos aterrorizados com aquela visão do inferno. E a criatura nem sequer tentou abrir a porta, pois a coisa parecia que tinha obedecido os comandos e a ordem daquele velhinho. A coisa foi se afastando e ficou sobre 4 patas. E então saiu correndo mata adentro. Ficamos sem entender o porquê aquela criatura não quis nos atacar ali. E por alguns minutos ficamos calados e atordoados com o que tinha acontecido. Por volta de 2h30 da madrugada, nos acalmamos. A senhora veio e nos serviu um café bem forte. E então conversamos sobre o que nos atacou e perguntamos a ela o que era aquilo. O velho entrou na conversa e respondeu que era um lobisomem. E disse: "Vocês tiveram sorte de encontrar nossa casa aqui." O velho apontou para o porta-retrato que estava sobre a mesa da sala. E em seguida disse que aquele rapaz da foto era o seu neto, o mesmo que nos atacou na mata. Derrubei a xícara de café no chão de tanto espanto. Porém, logo aquele velho me acalmou e disse que dentro da sua casa estávamos seguros. Quando o dia amanheceu, perguntamos a ele como poderíamos retribuir aquele favor. E ele disse para mantermos segredo sobre aquilo e não contarmos para ninguém o que vimos naquela noite. E disse também que estávamos vivos graças a ele. E que a nossa boca fechada era o preço por salvar a nossa vida. O velho nos ofereceu uma carona até onde morávamos. E a gente, por medo, achou melhor não aceitar. E decidimos ir caminhando para a nossa casa.
Até hoje, o pai do meu amigo nunca mais foi encontrado. E todos os meus amigos se casaram e tiveram as suas famílias, assim como eu tenho a minha. A minha mãe já faleceu há 5 anos atrás. Porém, depois daquele dia, eu nunca mais a desobedeci. E também nunca mais tive coragem de pescar, principalmente à noite. E também, quando me lembro do que aconteceu naquela noite, um forte calafrio toma conta do meu corpo. Agradeço desde já por ter contado o meu relato. Boa noite. Olá, Fael. Me chamo Cláudia. Na minha infância, eu ouvi muitas histórias de lobisomem, contada por pessoas que foram moradoras de antigos seringais perdidos na imensidão da Amazônia. Quando adulta, fui namorada de um colega de trabalho, um rapaz chamado César. Ele era de uma pequena cidade do estado do Ceará. Bem, ele gostava muito de contar histórias, e muitas delas exageradas e mentirosas. Outras, nem tanto. E uma delas era do seu pai contra um lobisomem que ele havia visto de dia. E o seu pai havia dado cabo na criatura pela noite. Bem, mas eu já tive a oportunidade de conhecer o pai dele. E posso garantir que era totalmente verdade. Pois o seu Sérgio era um senhor sério de fibra e coragem, e jamais inventaria uma mentira, principalmente com uma coisa séria como essa. A história era contada pelo César, e depois contadas a mim pelo seu Sérgio, e era mais ou menos assim. César era natural de um lugar chamado Castanhal Grande, no estado do Pará. Era uma dessas comunidades que sobreviviam de coleta de castanha do Pará e praticavam a agricultura de subsistência. Pouco a pouco, enquanto crescia, o seu pai ia o ensinando métodos de caçada e como evitar algumas coisas como animais perigosos e como se virar no meio da mata fechada. E quando completou 15 anos, o seu pai permitia que ele andasse sozinho por algumas trilhas na floresta. Ele contava que tudo aconteceu em uma tarde, por volta de 15 horas. E por ser de dia, ele não tinha medo de coisas sobrenaturais. E o que não evitava era que o medo de alguns predadores o deixasse em estado de constante alerta. Bem, nesta tarde, após um temporal, o seu pai o mandou na frente, coletar castanhas. Ele então pegou o saco de fibra para recolher os ouriços de castanha e foi em direção ao castanhal, que ficava a uns 15 a 20 minutos de caminhada. Muitas vezes tinha percorrido o caminho com seu pai e também sabia que as pessoas da comunidade se deslocavam para recolher os ouriços e se reuniam para parti-los em uma grande castanheira no centro do castanhal. Os ouriços haviam caído há muito tempo, então eles só tinham o trabalho de recolher. Perto deste castanhal havia um pequeno rio que era quase que uma nascente de um dos grandes rios que passava por perto das terras onde ele morava. Então ele começou a atravessá-lo. De repente, houve um barulho vindo de dentro do castanhal, como se alguém estivesse jogando um ouriço no chão para quebrá-lo, repetidas vezes. E isso lhe deu mais confiança. Imaginando ser um dos seus vizinhos,
Ele caminhou em direção da árvore caída, e então aconteceu a maior surpresa de sua vida. Ele caminhou com pressa e sem muito cuidado em direção ao castanhal, se guiando basicamente pelo barulho. E quando deu de frente com um imenso animal todo peludo, de olhos castanhos, e no momento em que ele levantava o ouriço para jogá-lo ao chão, ele viu a expressão de espanto no rosto do animal. A coisa soltou um grito que fez com que o seu sangue congelasse nas veias e a sua língua inchasse em sua boca, impedindo que ele gritasse por socorro. O seu pai, juntamente com as pessoas da comunidade, ao ouvirem o grito, entraram correndo no castanhal e passaram a perseguir o animal, mas não conseguiram encontrá-lo, pelo menos nesse dia. Bem, acontece que esse meu namorado conta que naquele dia ele ficou de cama, entrevado, com todas as juntas duras, como se estivesse catatônico. Não falava coisa com coisa. A sua garganta e língua estavam inchadas, como se estivesse com algum tipo de alergia. E ele só melhorou com um chá que uma velha índia que morava numa tribo ali perto lhe deu. Bem, mas não ficou por isso mesmo, pois os moradores da pequena vila ali perto dos castanhais passaram a caçar a criatura que o César viu. Era um fuzuê sem fim. Todos os dias vinham homens de dentro da mata dizendo não terem encontrado o animal. E assim foram por muitos dias, até que uma certa manhã tudo mudou. Em uma manhã ensolarada de domingo, quando um grupo de caçadores saiu para dentro da mata, e dentre eles o pai do meu namorado. Em suas mãos ele levava a sua espingarda, que ele havia herdado do seu pai, e na cintura um grande facão, e ao seu lado o seu fiel cão de caça que se chamava Thor. Este homem entrou na mata logo depois do café da manhã. Os outros já haviam desistido de tentar encontrar aquela coisa. Ele já havia ido à Amazônia adentro, procurando esse bicho. Mas o seu Sérgio, pai do meu namorado, estava decidido a fazer algo para resolver o problema. Bem, ele só apareceu na vila pelas 10 da noite e trazia consigo nos braços o seu cãozinho já quase morto e muito ferido. As pessoas o ajudaram e ele entrou em casa e foi dormir, sem falar quase nada, e deixou para contar o ocorrido no dia seguinte. As pessoas se aglomeravam na porta da casa do seu Sérgio, e isso incluía até o César, que na noite passada havia ido dormir na casa da sua avó, na vila ao lado. Ele contou que estava com um mau pressentimento e que não foi tão longe, e na verdade decidiu ver a vila ao redor, pois isso de quebrar ouriço de castanha não era coisa de bicho, e sim de gente. E se tinha jogado um feitiço no César, então era algo consciente. O seu Sérgio deu a volta na vila e subiu numa árvore para poder observar. Deixou seu cachorro avançar para a vila para entrosar com outros cachorros, pois se o deixasse na beira da árvore, certamente ele morreria. Ele dizia que lá pelas 6 da tarde, ele viu um rapaz sair de uma oca. O rapaz saiu e as pessoas da vila começaram a correr, como se o evitassem. E em seguida saía da velha oca a sua avó, que era a mesma que tinha dado o chá para o César. Ela falava algo em língua indígena, mas o rapaz que saiu
nem a deu ouvidos. O seu Sérgio seguiu o rapaz até uma nascente de rio, e que nessa nascente ele se curvou e disse algumas coisas em uma língua indígena. E do nada começou a se contorcer e virar bicho. Neste momento, o cachorro do seu Sérgio, que o seguia em segredo, saltou de dentro do mato e começou a brigar com aquele animal. O seu Sérgio conta que a criatura tinha um corpo cheio de pelos e olhos grandes com uma boca imensa. Mas que mesmo aquela coisa tendo o triplo do tamanho do Thor, aquele bicho teve que se virar com ele, pois o cachorro saltava de um lado para o outro, o mordendo nos calcanhares. Mas numa dessas, a criatura apanhou o cachorro com a mordida e acabou o machucando muito. O seu Sérgio, vendo que o cãozinho morreria se ele não fizesse nada, ele decidiu fazer mira. Assim que a criatura percebeu que o seu Sérgio fazia mira nele, ele olhou na direção da espingarda. A criatura ainda tentou correr, mas o seu Sérgio o acertou 2 vezes. A criatura gritava como gente e grunhia como bicho. Correu para cima do seu Sérgio com tudo, e quando aquele bicho o alcançou para o matar, enfiou seus dentes no ombro do seu Sérgio. O Thor ainda investiu contra os calcanhares daquela coisa, o impedindo de acertar a mordida no seu Sérgio. Então, o seu Sérgio tirou o facão da cintura e acertou bem no meio dos peitos daquilo. E o que ouviu foi o corpo da criatura cair no chão. Quando ele abriu os olhos, o que tinha lá era o corpo nu de um índio jovem de uns 20 anos. O seu Sérgio apanhou o Thor e voltou para a vila. Bem, o resto vocês já sabem. E depois disso, o meu namorado foi embora da vila e foi trabalhar em Fortaleza. E foi aí que nos conhecemos. Bem, o restante, além disso, é invenção alheia. Boa noite. O restante, além disso,